A paz de Cristo, meus amados, estamos aqui para mais uma orientação do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. A lição agora é a lição de número 2. Na verdade, ela é uma continuidade do estudo anterior, porque se trata do estudo ainda do capítulo 1 do livro de Ruth. E aí nós temos aqui na lição de número 2 o assunto da lição como Noemi retorna a Belém. Então você viu aí que na lição de número 1, eles saíram, Noemi, Elimeleque e seus filhos, eles saíram de Belém, de Judá para Moabe, né? Uma região a 80 quilômetros de distância, um lugar comprometedor para a vida espiritual de alguém que serve a Deus, né? Então, nós vemos aí que foi um desafio para Noemi poder estar lá em Moabe com seus filhos. E agora, no capítulo ainda número 1, já a segunda parte do estudo, Noemi está voltando para Belém. Aí você vai citar o texto áureo, que está lá em Ruth capítulo 1 e o versículo de número 22, que é muito importante você ler para os irmãos, para que eles possam ter uma boa compreensão daquilo que vai estar estudando. Aí a verdade prática, ela traz sempre uma palavra motivacional que vai fazer a gente compreender melhor, e diz aqui que a providência de Deus faz da longa e árida caminhada um venturoso retorno ao lar. Então olha só, dizendo que a providência de Deus ela vai estar sempre presente na vida das pessoas que confiam em Deus. Tá? E aí a gente vai fazer aqui uma análise geral do assunto, porque ela é uma continuidade, é uma parte B do que nós já estudamos na lição de número 1. Aí veja só, no ponto número 1, a gente vai estudar a respeito dos personagens principais. Eu alerto para você que é muito importante você ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, de acordo com a lição que vai ser estudada, para que você possa estar atento aos personagens da história, né? Nós já falamos aqui que o livro de Ruth ele é um livro histórico de experiências humanas. Então é importante nós atentarmos para lugares, datas e personagens também. Então nós temos aqui no ponto número 1 os 3 subpontos que vai falar sobre Noemi, vai falar sobre Ruth, a Moabita, e também Boaz. Então olha só, 3 personagens principais. O que vale ressaltar aqui é que naquela época era muito importante o significado dos nomes, né? O significado dos nomes ele revelava muito o caráter e a personalidade das pessoas. Então veja bem, aqui no capítulo 1, versículo 20, que vai falar justamente de Noemi, o significado do nome Noemi quer dizer amável, encantadora, agradável. Então veja que esse nome foi dado a ela para que ela tivesse essa personalidade, e ela tinha realmente essa personalidade de encantadora, amável, uma mulher agradável. Então ela tinha uma origem e tinha uma personalidade. Aí o ponto número 2, você vai ver que Ruth, a Moabita, né, a Ruth era uma mulher gentílica. Ela morava em Moabe. Os moabitas eles vieram da descendência de Ló, do primeiro incesto. Então gerou-se aí essa geração de Moabe. E o nome de Ruth tem um significado também que é companheira. Então veja que como as coisas elas vão se casando de acordo com os fatos, né? Então Noemi era uma mulher amável, agradável, e Ruth era uma mulher companheira que surgiu aí no decorrer dessa história, e você vai ver a virada que vai dar na vida dessa mulher para que Deus venha estabelecer os seus propósitos. Aí a gente vai ter o terceiro personagem, que é Boaz, né? O significado do nome Boaz quer dizer rapidez.
Então esse era o significado dele. Era um homem próspero, um homem trabalhador, né? Então fazia jus ao seu nome. Então veja aí que esse ponto número 1 que fala dos personagens, ele vai revelar o caráter e a personalidade de cada um conforme o significado dos seus nomes. Então é muito importante nesse ponto número 1 você atentar para isso, tá? Não se prender muito a ler o conteúdo da revista, porque você precisa incentivar seus alunos a ler essa revista em casa, e aí na igreja, na sua classe, você vai aproveitar o tempo para ter esse diálogo aqui que eu estou tendo com você, falando do significado dos nomes, a importância de ter os nomes das pessoas para justamente revelar a personalidade de cada um. Aí vem o ponto número 2 da lição, que já vai falar exclusivamente conforme o assunto da lição, que é retornando a Belém. Então, boas notícias de Belém. O que diz aqui o texto? Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo durante, dando-lhe pão. Olha só, quando eles saíram de Belém para Moabe, essa decisão ela foi tomada por Elimeleque, o marido de Noemi. Então eles viveram lá 10 anos, né, em Moabe. Elimeleque morre, os dois filhos de Elimeleque com Noemi se casam, um casa com Ruth e outro casa com Ofra. Aí os dois filhos morrem também, e aí a tragédia está acontecendo na vida de Noemi, quando ela se vê sozinha, já de idade avançada, não podia gerar mais filhos para se casar com as duas noras viúvas. Ela então toma a decisão de voltar para Belém, porque ela tem boas notícias de que Deus havia entrado com providência em Belém. E olha o significado do nome Belém, terra do pão. Então, a saída de Elimeleque de Belém para Moabe revelou aí, aparentemente, uma desconfiança para com Deus, sabendo que Deus sempre entrou com providência para os judeus. Dessa vez ele então saiu, e aí, talvez por uma questão de desobediência, ele teve a sua consequência de morte e também a morte dos seus filhos, e aí a sua família então entra em um processo de desaparecimento da história, mas Deus ainda prevalece o seu propósito. Então agora, quando ela tem essa notícia de que Deus se lembrou de Israel e providenciou pão, então ela diz, então agora nós vamos voltar. Por quê? Porque ela viúva e as suas duas noras também viúvas, morar em Moabe nessas condições era complicadíssimo para ela. Então eles teriam que voltar para Belém. Então volta para Belém Noemi e as suas duas noras. Então elas chegam em Belém, e aí o ponto número 2, que está lá no versículo de número 7, fala que é o retorno das três viúvas. Olha só, então as três viúvas voltam para Belém em uma situação muito triste, né, onde as pessoas talvez até se sensibilizam com ela, porque Noemi saiu de Belém de uma forma próspera e agora está voltando de cabeça baixa, triste, e até pede para que o seu nome seja mudado para Mara, que significa amarga, mulher que não tem prazer, mulher que é desesperançosa, né? Então veja só como é que muda a história das pessoas quando elas saem de um lugar que Deus deixou elas para prosperar, e então elas, mesmo por conta de uma luta, uma adversidade, elas saem desse lugar que Deus reservou para eles e vão buscar refúgio em um lugar diferente, de crença diferente. Então as três noras, as duas noras e mais a Noemi, ou seja, as três viúvas, retornam para Belém, que era a sua terra de origem. Com um detalhe, quando ela saiu de Belém para Moabe, ela estava sob a direção do marido. Ela tinha que obedecer o marido, só que agora ela vem como líder. E aí então ela toma a decisão de voltar ao seu lugar de origem, que é a decisão certa, é voltar para o lugar onde Deus determinou. E aí elas chegam em Belém e elas são então recepcionadas. E aí vem a declaração de Ruth, no versículo 16 do capítulo 1, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes mais, para que se deixe e me obrigue a não seguir-te, porque ainda quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração de Ruth
para a sua sogra, ela é extremamente maravilhosa, porque aqui é o ato de conversão de uma mulher gentílica, moabita, para se tornar uma serva de Deus, do Deus de Israel. Então isso aqui revelou uma conversão de Ruth, de não abrir mão de estar com a sogra, com a Noemi. A outra decidiu então se casar, seguir a sua vida, mas Ruth preferiu estar do lado de Noemi e escolheu servir o mesmo Deus que o Deus de Noemi. Isso aqui é muito maravilhoso. E agora no ponto número 3, a chegada em Belém. Então olha só, Noemi com a sua família seguiu 80 quilômetros de Jerusalém para Moabe, e aí agora elas voltam as três completamente sofridas, né? E chegam em Belém. E aí vem a recepção de Belém. O texto diz: então, ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, né? E as mulheres diziam: não é esta Noemi, ou seja, não é esta a encantadora, não é essa a agradável, não é essa a amável? E aí ela diz assim: não me chames mais de Noemi, me chame agora de Mara, porque o Senhor tem feito tantas coisas para mim que eu me tornei uma mulher amarga, não tenho prazer de viver. Então ela estava ali, aparentemente, em um processo depressivo, né? Imagina uma mulher perder o seu marido e perder seus filhos, uma situação muito complicada, e agora voltar para Belém e ali ver o lugar onde o marido andava, os amigos do marido, ver o lugar onde os filhos brincavam. Isso mexia com o sentimento. Imagine você, eu, passar por uma situação dessa, né? Perder um ente querido e agora ter que conviver nos lugares aonde eles conviveram. Isso aí é um martírio sentimental, é um martírio psicológico, né? Então, quando elas chegaram na porta da cidade, Noemi e Ruth entraram em Belém e juntas, né, iniciaram uma nova fase de vida. Olha só, as duas, Noemi e Ruth, começaram uma nova fase de vida, tá? E aí o ponto número 2 do tópico 3 fala sobre a reação amarga de Noemi. Tá? Ela teve uma reação amarga. Por quê? Porque ela olhou os lugares onde ela sempre habitou, as amigas, as vizinhas, as companheiras, né? Então, ao chegar a Belém, provavelmente Noemi viu os lugares que seu marido teria frequentado e os filhos onde brincavam. Então, veja só. Então, essa reação amarga, essa reação de ver, contemplar os lugares que marcaram talvez história na vida deles, amargurou muito o coração dela. O coração ficou angustiado, né? E certamente Deus, ele compreendeu esse sentimento dela. Então Deus, ele diz assim, o final aqui desse tópico: Noemi também compara a sua condição do passado com o presente, dizendo: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha só, ela saiu rica e aí ela voltou pobre. E ela achava que aquilo ali seria uma consequência de Deus, né? E o tópico número 3 fala sobre a época da colheita, tá? Então a gente vai entender aí que quando ela saiu de Belém, ela saiu em um tempo difícil, de fome, de seca, né? E agora ela voltou em um tempo de colheita. Aí o que é interessante é essa virada aí, que ela diz aqui que ditosa eu parti, ou seja, quando ela partiu, ela saiu rica, né? E Belém estava em crise. E agora ela voltou pobre e Belém estava na fase da colheita, né? As pessoas estavam felizes. E o que é mais importante é que quando ela volta para Belém, ela é recepcionada pelas pessoas, pela cidade, ao ponto de que a cidade tinha condição agora de ajudar, né, Noemi, porque eles estavam com fartura. E aí a gente vai chegar aqui no final desse tópico dizendo que Deus, que conhece o fim, né, desde o começo, foi paciente com Noemi, que se sentia de mãos vazias e não podia reconhecer que Ruth era a portadora da provisão que faria suas mãos cheias. Olha só, o que Noemi não podia ver com seus olhos materiais era que Deus levantou Ruth
para ajudar, para ser companheira de Noemi. Tá? Então Deus não desamparou. E aí vem a aplicação pessoal que diz que a providência de Deus transforma a longa e sofrida caminhada em um venturoso retorno ao lar. É na confiança em Deus que podemos experimentar a sua provisão, pois só Ele pode transformar os nossos infortúnios em bênçãos, né, segundo o seu eterno propósito. Então veja bem, a desobediência de Elimeleque não mudou os planos de Deus. Então, Deus não desamparou Noemi, Deus levantou Ruth para estar junto com ela nessa missão de retomar a sua vida, e ela então agora retorna para Belém. Então, o que é importante nós entendermos aqui é o significado dos nomes, que vai revelar a personalidade, né, dos nossos personagens da nossa história. Observar aqui no esboço da nossa lição, tá? O que nós estamos realmente estudando. Aí você vai ver no ponto número 2 o retorno a Belém. Então veja que é uma lição histórica que você vai ter que contar essa história e depois fazer a aplicação pessoal na vida dos seus alunos. Então, o significado dos nomes dos personagens, o retorno dela para Belém com as suas noras, ou seja, as 3 viúvas, e agora a chegada em Belém, a recepção que ela teve lá em Belém, e aí isso aqui já é um preparatório para a lição de número 3, que vai dar uma continuidade, quando Ruth vai encontrar com Boaz, né, que é Rapidez o nome de Boaz. Então é onde ela vai casar, onde ela vai mudar completamente a história. Aí na lição de número 3 você vai entender o plano estabelecido de Deus para que Ruth pudesse se casar novamente e poder então ajudar a sua nora. Amém? Então, que essa lição de número 2 agora ela possa ser uma lição não muito cansativa, né, porque ela tem 3 subtópicos aqui muito importantes, e é simples: o significado dos nomes, o retorno dela para Belém e a recepção na cidade. Tá? E aí você vai preparar essa lição para a lição número 3, que vai falar sobre o encontro de Ruth com Boaz, e é muito importante entender essa lição de número 3 para que haja uma boa compreensão, porque Ruth vai ter que casar com alguém que seja parente do seu marido, tá? Então ela não vai casar com qualquer um, para que pudesse então estabelecer. Aí o que você vai aprender no decorrer dessa lição é como é que Ruth entra na genealogia de Jesus. Então eu peço para você, recapitule a lição de número 1 e entre na lição de número 2 para que possa ter uma compreensão melhor. Amém? Então Deus abençoe você, que você tenha uma lição super abençoada, e caso haja alguma dúvida a respeito dessa lição, você pode colocar aí no grupo as suas perguntas para que a gente possa tirar essas dúvidas e você poder esclarecer aí aos seus alunos, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima lição, a lição de número 3.